turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Stephanie, professora de História, você já me conhece. Você conhece também o Ório, que é o nosso panda historiador, que está aqui comigo pra gente estudar história juntos, ele vai estudar com a gente hoje. E hoje a gente vai continuar falando um pouquinho sobre a criação das vilas, da cidade, naquele comecinho ainda do Brasil. Você lembra que a gente falou disso no nosso último vídeo? A gente viu também a questão de como que o gado veio para o Brasil, de como que a cana-de-açúcar foi trazida para cá, alguns elementos, né, que foram falados e que são importantes para a história do Brasil. A gente vai ver que eles foram muito importantes e ainda são, principalmente o gado, para a nossa economia hoje em dia. Então, para começar, o que você vai fazer? Você vai pegar lá o seu livro didático, porque a gente vai fazer algumas atividades juntas. Se você não tiver aí com ele, também já pega o seu livro de atividades, porque depois também a gente vai fazer algumas coisinhas. Vamos começar com a página 23, que são algumas atividades. E aí depois a gente continua com o nosso assunto, que prometo para você que vai ser muito legal. Então vamos lá. A primeira atividade ali da página 23 é o interpretando. Tô lendo aqui no meu livro, você vai fazer naquele esquema que você já conhece. Você vai ler aí no seu livro, a gente vai dialogando, certo? E aí você, qualquer coisa, dá um pause, responde aí, mas é importante que a gente vai responder juntos. Então vamos lá. 1. Você estudou que o milho cultivado pelos indígenas era originário da América Central. Você lembra disso? Que a gente falou do milho e tudo mais, de algumas coisas, de alguns alimentos que nos davam fome, até faz um tempinho isso, mas a gente falou. A respeito de outros produtos que fazem parte do cotidiano no Brasil, responda as questões. Então é uma questão que está falando sobre alimentação, certo? Com produtos em si que fazem parte da história do nosso país e que fazem parte do nosso cotidiano, né? A gente percebeu isso. Então vamos dar uma olhadinha aqui na pergunta da letra A. Na atualidade, são consumidos produtos derivados de vegetais e de animais, que também não são originários do Brasil. Por exemplo, a cana-de-açúcar e o gado bovino. Quem foram os responsáveis por trazê-los ao Brasil? Vocês lembram disso? Que a gente falou de duas pessoas que eram casadas, que trouxeram a cana e trouxeram o gado? Bom, quem trouxe a cana-de-açúcar foi o Martim Afonso de Souza. E quem teve a ideia de trazer o gado para o Brasil foi sua esposa, a Ana Pimentel. Então foram duas pessoas, eles eram casados, né? Um casal que decidiram trazer isso para o Brasil porque aqui não tinha. Então eles viram aqui uma oportunidade no solo, em várias questões climáticas e tudo mais, de ter isso, até porque dava muito dinheiro para Portugal. Então vamos lá, vamos continuar que eu tô aqui agora na letra B, pessoal. De acordo com as legendas, pinte os quadrinhos para identificar a origem dos produtos indicados. Então a gente vê aqui a imagem, tem uma cana-de-açúcar, que é verde, ali, né, o desenho dela, a cor dela, e depois tem um gado que aí a cor é meio laranja, meio pro vermelho, não sei. E ali embaixo existem vários produtos, e aí nesses produtos a gente pinta, né, com as cores, ou a verde ou a laranja, vermelho, não sei, conforme você quiser, mas saber diferenciar. Então vamos pensar. O leite vem da cana ou vem do gado? Ele vem do gado, logo a gente tem que pintar ele de vermelho. Vamos ver com essa cor assim. O açúcar, ele vem da cana, então você vai pintar ele de verde. O couro vem do gado, então você vai pintar de vermelho. O queijo vem do gado, então você também vai pintar ele de vermelho. A rapadura vem da cana-de-açúcar, então você vai pintar de verde. E a carne vem do gado, que é vermelho. Então você vai olhar, né, tanto para cana quanto para o gado e vai pensar, né, os produtos que são feitos a partir deles, né, que é a matéria-prima, mas que depois são realizados diferentes produtos. Vamos para a questão 2. Vamos lá. Quais produtos provenientes da cana-de-açúcar e do gado de corte você consome? Bom, essa aqui é uma resposta pessoal, mas eu vou pensar aqui na minha realidade. Eu como carne, então consumo, né, isso. Eu como açúcar, né, às vezes a gente adoça, gosto de bolo. No bolo, por exemplo, vai o quê? Vai leite. Então, e o leite vem do gado. Então, são várias coisas da nossa alimentação, e não só da nossa alimentação, que, né, fazem parte dessa questão da cana-de-açúcar e também do gado. Então, a gente percebe que é uma forte cultura aqui no nosso país. E aí, continuando o nosso assunto, né, a gente estava falando dessa parte de uma interiorização do país, da construção das vilas, das cidades, né, desse processo da galera que estava no litoral e começou a ir para o interior do país. A gente também tem que entender que isso também faz parte de um processo do gado e da cana-de-açúcar. Por quê?
a partir do momento que a gente precisa de terras para plantar cana-de-açúcar, para cuidar desse gado e tudo mais, a gente vai precisando cada vez de mais terras. Então isso faz com que a galera comece a ir ainda mais para o interior. E isso acontece principalmente no sertão do nosso país e também no sul do nosso país, que são áreas que, por exemplo, até hoje existem muito gado, tal, e é o que a gente vai entender agora. E aí essas fazendas começaram a se instalar no interior do nosso país, tanto para a região sul quanto lá na região norte. Elas começaram a criar vilas, porque começaram a ter mais pessoas ali, mais pessoas morando, trabalhando, e também começaram a criar caminhos, estradas que ligavam o interior ao litoral. Então, de certa forma, foram criando novos caminhos, novas vilas, novas origens, novas culturas, a partir daquilo que eles estavam vivendo no local. Além disso, eles também começaram a produção a partir dos derivados do gado, ou seja, o leite, né, e da carne, é um exemplo. Então, os derivados do leite, diferentes comidas que começaram a utilizar o leite, e também a carne. E uma das carnes que é conhecida a partir desse momento é a carne de sol. Não sei se você já comeu essa carne, mas ela é uma carne bem seca e bem salgada, porque é uma carne que não é feita do sol, tá, pessoal? Mas é uma carne que você coloca bastante sal e você deixa ela secar durante uns dias no sol, em varais, para que ela consiga se conservar e ela consiga manter o seu sabor. Porque lembrando, naquela época não tinha geladeira igual a gente tem em casa, freezer, nem tudo isso. Então eles precisavam achar uma forma de conservar esses alimentos e o que conservava era o sal. E existiam pessoas que cuidavam exclusivamente do gado nesses lugares. E eles eram conhecidos como os boiadeiros ou os vaqueiros. E eles, né, cuidavam tanto que eles começaram até se vestir a partir do gado, ou seja, com o couro do gado. Então, chapéu, começaram a fazer casaco, botina, sandália e várias outras coisas a partir desse couro. Eles eram muito habilidosos com isso. E até hoje existem muitos lugares que as pessoas ainda usam esse estilo de roupa de uma forma de honrar esses antigos boiadeiros. E agora que a gente já conversou um pouquinho sobre isso, eu quero que você faça uma atividade que a gente vai fazer juntos, tá? Pega seu livro de atividades e abre lá na página 78. É uma atividade bem tranquilinha que a gente vai respondendo algumas coisas juntas. Então vamos lá, página 78 do livro de atividades. De acordo com o que você estudou, use as palavras destacadas para completar o texto a seguir. Então vamos lá. Então vamos ver quais são as palavras para a gente poder completar esse texto. Transporte, vilas, caminhos, criadores, Nordeste e açúcar. Vamos ver o que está escrito nesse texto para a gente conseguir responder. Vamos lá. A cana-de-açúcar era cultivada na região... Qual região, pessoal? Ali de região tem o quê? Nordeste. Então a primeira palavra é Nordeste. Cana-de-açúcar era cultivada na região Nordeste. Comércio de açúcar era muito lucrativo para os portugueses. Então nessa primeira frase você vai colocar Nordeste e depois açúcar. Afinal, a gente está falando ali sobre a cana-de-açúcar. Vamos continuar. O gado auxiliava no transporte de mercadorias entre o interior e os portos. Você lembra que a gente falou sobre isso, dos caminhos, das estradas? Então tem a ver com transporte. Então a gente já usou 3 palavras diferentes. Vamos ver que ainda faltam mais 3 para a gente conseguir responder. Os, a gente não sabe, vamos ler o resto da frase para ver o que a gente acha aqui. De gado espalharam-se pelo interior do Brasil. Gente, aqui é os criadores. Então, os criadores de gado espalharam-se pelo interior do Brasil, formando vilas e também caminhos que ligavam o interior brasileiro. Então, vamos lá para a gente relembrar as palavras que eu falei. A primeira é Nordeste, a segunda é açúcar, a terceira é transporte, a quarta é criadores, depois é vilas e depois caminhos, beleza? E aí forma um assunto, forma um texto daquilo que a gente conversou hoje. Mas eu vou deixar aí pra você, gente, a atividade que tá ali na questão 3, certo? Que é fazer um desenho das características dos vaqueiros, dos boiadeiros do sertão. Que a gente comentou aqui as roupas, qual que é o serviço deles. Qualquer coisa, dá uma olhadinha aí no seu livro, tá? No volume 2, que das coisas que a gente conversou, que tem a ver com isso. Lá tem até imagens bem legais pra você ter ideia pra fazer esse desenho. Beleza, pessoal? Faça ele bem bonito e a gente se vê na próxima aula. Não é mesmo? O Ario vai mandar um beijão pra vocês. Tchau, gente! Até!